para nós, né? Cada dia que passa, o Senhor tem nos abençoado de uma forma que sem igual. Essa é a grande realidade. Estamos vendo aí dias difíceis, mas dias que o Senhor preparou para que a tua igreja viesse caçar, na verdade. Não tem sido fácil realmente, mas Deus tem sido tão bom que tem guardado a igreja dele em tempos difíceis como esse tempo de hoje. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Diz assim, até o 36, diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. É muito forte. Que diálogo que Jesus está tendo aqui com os judeus, na verdade. Eu estava estudando essa mensagem e eu ficava impressionado, assim, eu já ouvi pregações, já passei por esse texto diversas vezes, mas cada vez que você lê um texto como esse, você olha e fala: rapaz, é incrível como Jesus tratou os judeus, como Jesus traz a palavra dele, né? É incrível isso. Então você vê no 31 Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. E aí no 32 vai falar assim, ó: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é qualquer verdade, porque existe somente uma verdade. Muitas pessoas hoje em dia, né, têm usado esse versículo aqui para tentar colocar como se a palavra que saísse da boca dela, por intermédio dela somente, devesse ser verdade. Mas aqui está dizendo é a palavra de Jesus Cristo. Não é a palavra de qualquer homem. A verdade é a palavra de Jesus. E Jesus é a verdade. E a verdade liberta. Jesus liberta. Então no 33 ele vai dizer assim, ó: eles responderam, os judeus: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Essa verdade está ligada inteiramente à vida. Somente aqueles que estão interessados na verdade se relacionam com a verdade. Só aqueles que realmente querem receber, querem ouvir, querem se atentar, querem poupar a verdade, querem ter o interesse, esse consegue se relacionar com Jesus, porque Ele é a verdade. Para quem conhece a verdade, também podemos dizer que essa pessoa tem fé e crê na verdade. Então,
você precisa crer em Jesus, entender em Cristo Jesus através da sua fé. Os judeus, eles esqueceram que eram escravos de Roma. E o pior ainda, eles esqueceram que eles eram pecadores e eram escravos do pecado. Eles não entenderam que o único caminho que podia levar o escravo pecador a ser livre da escravidão, da iniquidade, era Jesus. E Jesus simplesmente vem para eles e fala dizendo: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta. E Jesus sempre se revelando a esses. E eles não entenderam que a missão de Jesus era libertar os escravos, os cativos. Os judeus, eles precisariam abandonar os falsos ensinamentos. Então, podemos ver que os opositores de Jesus, que se consideravam filhos de Abraão, claramente não praticavam as obras do patriarca. Não adianta falar que eram filhos de Abraão se não praticavam o que Abraão também praticava. E por esse motivo eles estavam deixando de ganhar a filiação divina. Olha o que os judeus eles vão dizer: não somos filhos da prostituição, somos filhos legítimos. Aí Jesus disse: ai, Jesus é demais. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam. Por quê? Eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí no 43 vai dizer assim, ó: porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Ele sim é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No 45 ele vai dizer: mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Ele continua: quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. É muito forte esse diálogo que Jesus tem com eles. Eu poderia parar por aqui nessa mensagem, vou ser bem sincero. Tá explícito. Mas tem alguns pontos aqui que a gente precisa trabalhar para ficar um pouco mais claro, mais nítido para a igreja, para as pessoas que vão escutar essa mensagem. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus. E por esse motivo, por esse meio do arrependimento, o pecador é humilhado em seu íntimo e é transformado em seu exterior. Então eu queria falar de alguns ingredientes aqui sobre o arrependimento. Gostaria de expor um pouco melhor aqui esse entendimento. É preciso saber que o arrependimento é um remédio espiritual formado por alguns ingredientes especiais para nós.
Eu acredito que se um desses ingredientes forem deixados de lado, de fora, o arrependimento perde o seu verdadeiro sentido. Então, podemos falar aqui talvez do primeiro, a percepção do pecado. Esse é o primeiro ingrediente que podemos trabalhar nessa manhã. A primeira parte do remédio de Jesus são os olhos abertos. Em Atos, capítulo 26, 18, vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a função do pregador é falar a verdade para que as pessoas possam abrir os olhos através da verdade, da palavra da verdade. Então, apóstolo Paulo, ele tinha aqui uma função, a função de falar a verdade. E aí você vai ver que em Lucas, capítulo 15, versículo 17, fala simplesmente de um fato muito importante que podemos observar sobre o arrependimento do filho pródigo. O filho pródigo aqui, ele caiu em si. Caindo em si, o texto vai dizer, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Em sua descrição de arrependimento, Salomão considerou isto como o primeiro ingrediente: caírem em si. 1 Reis, capítulo 8, versículo 45, vai dizer: se eles caírem em si, isso foi na oração de Salomão, na terra para a qual foram deportados, e arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. Então nós precisamos entender que a percepção do pecado é um dos ingredientes para o arrependimento. Uma pessoa deve, antes de tudo, reconhecer e considerar o que é o seu pecado de fato, antes que seja devidamente humilhado pelo seu pecado. Os olhos são feitos tanto para ver, como também para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, temos que vê-lo. Nisso podemos deduzir que onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Então é importante, imprescindível, a gente enxergar o nosso erro, o nosso pecado, a nossa transgressão. E através disso, com os olhos abertos, podemos enxergar e expor o nosso pecado diante de Deus e pedir o seu perdão. Então esse é um dos ingredientes. E falando aqui de um outro, seria a tristeza do pecado. É interessante aqui sobre uma confissão da iniquidade. O salmista vai dizer em Salmos 38, 18, ele vai falar assim, suporto tristeza por causa do meu pecado. Esta tristeza pelo pecado não é superficial, é uma agonia. Nas Escrituras, ela é chamada de quebrantamento de coração. Um sacrifício agradáveis a Deus são os espíritos quebrantados, coração compungido e contrito. Não desprezará,
ó Deus, Salmo 51, 17. Um rasgamento do coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Joel vai falar sobre isso no capítulo 2:13. A expressão bater no peito, de cingir o cílio, de arrancar os cabelos, todas essas expressões na Bíblia são apenas sinais exteriores de tristeza. Você vê Esdras, né? Você vai lá ver em Jeremias, você vê Isaías falando sobre isso. Então, todas essas expressões são expressões que você está demonstrando para o outro. Você está externando isso. Então, essa tristeza, ela vai implicar em quê? Tornar a Cristo precioso. Eu não sei se você já pensou nisso. Quão precioso é o Salvador para uma alma atribulada. Talvez nesse momento você esteja dizendo: Cristo é de fato Cristo, e a misericórdia é de fato realmente misericórdia. Como é bem-vindo um cirurgião para um homem que sangra por suas feridas. Isso é importante. Então a tristeza, ela também vai implicar em rejeitar o pecado. O pecado gera tristeza, e essa tristeza mata o pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme que se aloja na consciência, logo o pecado é rejeitado. Então, onde que nós podemos implicar em preparação para receber firme o consolo do Espírito Santo? Salmos de número 126, verso 5 vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O penitente tem uma semeadura de lágrimas, mas uma colheita deliciosa, prazerosa. O arrependimento rompe os abscessos do pecado, e em seguida a alma fica tranquila. O ato de Deus em afligir a alma por causa do pecado é como o agitar das águas que traziam cura no tanque. João capítulo 5, 4, versículo 4 vai dizer: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, essa água viva que é Jesus, Ele traz cura para nós. Ele se move na sua igreja, fazendo com que esse pecado venha a ser exposto e ser curado, através do verdadeiro arrependimento. Então, eu queria continuar falando sobre a confissão de pecado. Esse é o terceiro ingrediente que podemos dizer em relação ao arrependimento. A tristeza é um sentimento tão forte que terá algumas expressões. Suas expressões são as lágrimas nos olhos e confissão no lábio. Os da linhagem de Israel, vai dizer Neemias capítulo 9, versículo 2, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. A confissão é autoacusadora.
2 Samuel, capítulo 24, versículo 17, vai dizer: eu é que pequei. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Verdade é que por meio desta autoacusação, impedimos Satanás, o inimigo de nossas almas, de nos acusar. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos nossos irmãos, chamado de acusador de sua igreja, a igreja do bom mestre aqui, nessa terra, quando ele se apresenta diante de Deus para acusar a igreja dele, Deus logo replica. E Deus chega e fala: olha, acusando por quê? Eles mesmos estão confessando que são réus de juízo. Agora vamos ouvir o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Para que a confissão de pecado seja correta e genuína, estas qualificações precisam estar presentes. A confissão tem de ser espontânea, tem de surgir como a água que brota do manancial livremente, tem que ser algo simples, algo que jorra de você tranquilamente, naturalmente. A confissão tem que ocorrer com contrição. O coração precisa ressentir profundamente o pecado. Uma coisa é confessar o pecado, outra coisa é sentir o pecado. A confissão tem de ser sincera. Nosso coração precisa estar em harmonia com a confissão. O hipócrita confessa o pecado, mas o ama. Assim como um ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Na confissão verdadeira, o crente especifica o pecado. O ímpio reconhece que é um pecador como todos os outros. Ele confessa o pecado de maneira geral. Um verdadeiro convertido reconhece seus pecados específicos. Uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa o pecado em sua fonte, vai lá no alvo. Ela reconhece a contaminação de sua natureza. Então, precisamos parar para analisar esses pontos e tornar verdade esses pontos em nossas vidas. O quarto ingrediente é vergonha pelo pecado. Para que se envergonhem das suas iniquidades. O envergonhar-se é a força da virtude. Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Êxodo, capítulo 9, versículo 6 vai dizer: e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu aos céus. O filho pródigo, arrependido, ficou tão envergonhado dos seus excessos que se julgava indigno de ser, outra vez chamado de filho. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O arrependimento causa um acanhamento em nós. Se Cristo não estivesse no coração da sua igreja, não haveria tanta vergonha se revelando no rosto da mesma. É preciso fazer aqui algumas considerações sobre o pecado que nos causam vergonha. Fato é que todo pecado nos torna culpados, e a culpa nos deixa envergonhados. Em todo pecado há uma ingratidão. Essa é a razão da vergonha. Abusar da boa vontade de Deus, como isso nos envergonha. Você abusa da sua boa vontade com a igreja. E nós nos afundamos a cada dia no pecado. E é muito verdade, é fato isso, que muitas das vezes, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, por conta do nosso pecado, às vezes a gente não consegue nem abrir a boca, de tão envergonhado que somos e que estamos. A ingratidão é um pecado tão grave que Deus mesmo balança a cabeça para reprovar tal ato. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 2, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O pecado revela o que somos, e isso nos causa vergonha. O pecado nos rouba a vestimenta de santidade, nos deixa destituídos de pureza, nos deformando diante dos olhos de Deus. Isso nos envergonha. Nossos pecados, eles expuseram Cristo à vergonha. E nós não nos envergonhamos do pecado. Aquilo que nos deixa envergonhados é o fato de que os pecados que cometemos são piores que os pecados dos incrédulos. Agimos contra a luz que possuímos. Agimos contra Deus. Nossos pecados são piores do que os erros dos demônios, muitas das vezes. Pois os demônios não têm o amor de Deus. Os anjos caídos nunca pecaram contra o sangue de Cristo. Cristo não morreu pelos demônios. Com toda certeza, nos sobrepujamos o erro dos demônios. Isso deve nos causar muita vergonha. A palavra de Deus diz: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Preste atenção aqui no versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Somos piores nesse sentido, pois temos o amor de Deus em Cristo Jesus, e mesmo assim não praticamos o que é reto diante de Deus, diante do nosso Senhor. Precisamos trazer isso à tona. A igreja precisa escutar isso. Nós precisamos escutar o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não adianta somente falarmos que somos cristãos. Precisamos
parecer como Cristo é, como andarmos como Cristo andou, falar como Cristo fala e falou. Precisamos nos apresentar para este mundo, sermos diferentes, realmente diferentes. E dentro deste conceito, desta cosmovisão bíblica, precisamos atrair os olhos dessas pessoas e que eles possam observar mais um ingrediente, é ver em nós que o quê? Ver o ódio que nós temos do pecado. Os eruditos distinguem dois tipos de ódio: o ódio das iniquidades e o ódio da inimizade. Primeiramente, há um ódio ou abominação das iniquidades. Ezequiel, capítulo 36, versículo 31 vai dizer: tereis nojo, desprezo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Um cristão verdadeiramente arrependido é alguém que detesta o pecado. Se uma pessoa detesta aquilo que fez, seu estômago adoece. Ele deve, com muito mais intensidade, destacar aquilo que deixa enfermo a sua consciência. Se nós amamos a Cristo, enquanto amamos, nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos observar isso. Nós anelamos, queremos o céu, e não podemos deixar o pecado atrapalhar esse caminho. Em segundo, há um ódio de inimizade. Para constatar o arrependimento, não há sinal melhor do que uma empatia santa para com o pecado. O arrependimento correto começa no amor de Deus e termina no ódio ao pecado. Embora o pecado se apresente de forma atraente, nós achamos detestável é o abandono, a abominação, o ódio mortal pelo pecado. Sem lavarmos as mãos, traremos impureza ao nosso corpo. Precisamos lavar as mãos, mas e os nossos olhos, também lavarmos os nossos olhos, lavar o que a gente escuta, lavar a nossa boca do que a gente fala. Nós precisamos, na realidade, tomar um banho de arrependimento. Precisamos levar em consideração que o pecado tem uma aparência agradável. Onde há verdadeiro ódio pelo pecado, nós vamos rebelarmos contra o pecado, e nós mesmos precisamos expor isso. A igreja de Éfeso não podia suportar aqueles que eram homens maus. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 vai dizer sobre isso. Quão distantes estão do arrependimento aqueles que, ao invés de odiarem o pecado, vemos a cada dia se entrelaçar com esse pecado. Para os santos, o pecado é um espinho nos olhos. Para os ímpios, é uma coroa na cabeça. Quem nunca viu alguém levantar a voz e sorrindo, dizendo que pecou assim assado, fez isso, fez aquilo? Ele está se vangloriando no pecado dele.
Então, para esses ímpios, pecar é como se ele tivesse ganhado na loteria. Pecar é como se alguém estivesse colocando uma coroa na sua cabeça. Mas para os santos, o pecado precisa ser como um espinho nos seus olhos. Algo que nos incomoda. Se um cisco entra nos seus olhos, como é difícil você enxergar na verdade. Isso te incomoda. Ainda até diz, né? Não sopra não, senão eu posso ficar cego, então nunca mais eu vou piscar. Então, se um cisco, ele te causa essa estranheza nos olhos, imagine um espinho. Assim tem que ser o pecado para o crente. Tem que incomodar o crente. Você precisa estar incomodado com o pecado. Mas para isso existe um ingrediente muito importante. E para cá eu já vou seguindo para o término da mensagem. O crente precisa se converter do pecado. Se converter-se é chamado de abandonar o pecado. Isaías 55, 7. Tal como um homem que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É chamado de lançar para longe o pecado. Jó, capítulo 11, versículo 4, 14 e 15 vai dizer: se lançares para longe a iniquidade de tua mão, e não permitireis habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. No mesmo dia em que o crente se converter do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno, deve se alegrar, os olhos devem fugir de vislumbres impuros, o ouvido tem de fugir dos escárnios, a língua do praguejamento, as mãos do suborno, os pés dos caminhos das meretrizes e a alma do amor à impiedade. Converter-se do pecado é tão visível que os outros podem percebê-lo. Por isso que é chamado de uma mudança das trevas para a luz. Efésios capítulo 5, versículo 8 vai dizer: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo, depois de ter percebido a visão celestial, ficou tão diferente que todos se admiraram da mudança. Atos capítulo 9, versículo 21 e 22 vai dizer: ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Como é que pode? Esse encontro que ele tem com Jesus precisa demonstrar para os outros que você teve realmente uma mudança. O arrependimento transformou o carcereiro em um enfermeiro e médico. Atos capítulo 16, versículo 30 ao 34, vai dizer: depois,
trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açougues. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Creia somente. Creia em Deus. Ele cuidou de Paulo e Silas, lavou-lhes as feridas e serviu-lhes comida. Olha que incrível! Olha o que a palavra faz. Não essa palavra que fala que muitos, essa frase que muitos usam por aí, sem mesmo saber o significado dela, em muitos lugares que muitos levantam, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falada e proferida por homens que muitas das vezes não conhecem o sentido do texto. O sentido do texto é simples aqui. Que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, e que é somente em Jesus e por meio de Jesus, que Ele é a verdade e a vida, é que você vai ser liberto e salvo. Essa é a verdade. Eu não posso pegar simplesmente uma frase tão linda na Bíblia e trazer para um contexto qualquer. Eu tenho que proferir esta verdade e dizer que contexto é esse. É o contexto que Jesus Cristo é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a vida. É Ele que liberta. Então, um navio se dirige ao leste e o vento muda o seu rumo para o oeste. De modo semelhante, um homem caminhava para o inferno, mas o vento contrário do Espírito Santo de Deus soprou, mudou o seu rumo e o fez andar em direção ao céu. Essa é a leveza que Jesus nos traz. Essa mudança precisa ser visível, que o arrependimento produz em uma pessoa. E como se pode observar na palavra de Deus, como se o poder da graça o capacitasse para dizer: não sou mais pecador, não mais pecado. Paulo descreve a graça como o poder capacitador de seu trabalho. Não é simplesmente o perdão dos seus pecados, é o poder de continuar em obediência. Portanto, o esforço que fazemos para obedecermos a Deus não é feito em nossa própria força, mas na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Aleluia. E é por isso que esta mensagem está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, sejamos livres em Cristo Jesus nesta manhã, pois Ele se encontra aqui e Ele nos encontrou aqui, Ele nos enxergou aqui. Essa é a verdade, que é a palavra pregada nesta manhã. Se pois o Filho, enviado por Deus, Jesus Cristo, vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Sejamos livres nesta manhã, em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, estamos maravilhados aqui através da Tua Palavra. Através da Tua Palavra somente, que buscamos o arrependimento, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai querido, que existem alguns componentes, alguns ingredientes. Nós precisamos colocar em prática esses ingredientes do arrependimento. E nesta manhã, ouvimos de Ti, nos alimentamos de Ti. Saímos daqui, sim, Senhor, vamos sair daqui tranquilos, porque sabemos como fazer, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos tornou livres. Ó Deus, antes mesmo nós estávamos em trevas, mas o Senhor nos trouxe para a luz. A Tua palavra é clara, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e poder enxergar esses ingredientes. E nos ajude, Senhor, a colocar em prática esses ingredientes do arrependimento. Nesta manhã, escuta a oração da Tua igreja que fazemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que nesta manhã Deus possa continuar falando ao nosso coração